Minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério. Me deparei hoje com uma informação sobre as pesquisas eleitorais, para ser mais específico sobre o Poder Data, que não eram nada boas, e eu fui lá constatar se eram verdadeiras. E eu não só pude constatar, como eu vi que era ainda pior. Para que vocês fiquem mais inteirados do assunto, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Me deparei hoje com esta constatação. Me deparei aqui com a constatação do João de Luca, na qual ele fala sobre perguntas diferentes de acordo com cada candidato para produzir resultados falsos. O Instituto traduz desconhecimento e não voto como rejeição para induzir um cenário mentiroso. Então vamos aqui, são 4 fotos. O que significa o Vzinho verde escuro, verde claro e o X vermelho? O verde escuro é o único que votaria. É o voto consolidado. O verde claro é o poderia votar, é um potencial, você pode conseguir esse voto durante a campanha. E o não votaria de jeito nenhum, escrito desse jeito, não votaria de jeito nenhum, isso é rejeição. É quando você não quer sob nenhuma hipótese alguém. E aqui eles selecionaram de amarelo Lula como o que tem o mais voto consolidado, o Ciro como o que tem o maior potencial e a Simone Tebet como a que tem a maior rejeição. O problema é que, segundo esse levantamento aqui, o João disse que quando se pergunta sobre Lula, eles perguntam se é o único que votaria, se poderia votar, ou se não votaria nele de jeito nenhum, que é exatamente como está lá. Mas com o Ciro Gomes, eles dizem apenas não votaria. E aí, isso induziria a um cenário aqui em que a Simone Tebet tem a maior rejeição, e principalmente por isso, né? Porque quando você diz não votaria, quando você diz não voto de jeito nenhum, é uma rejeição. O não votaria pode ser um desconhecimento, e ela é bastante desconhecida. E vemos aqui Lula como o menos rejeitado. Então vamos lá, vamos conferir uma coisa. Eu fui lá e abri a pesquisa do Poder Data. Este é o questionário aplicado por eles, que é aplicado por telefone por um robô. Ele fala uma apresentação, diz que explica, dá um mini tutorial dizendo que se você quiser uma explicação sobre as alternativas, de novo, você pode apertar o botão 0 e você responde digitando os botões do seu teclado. Como, por exemplo, na primeira pergunta fala sobre a sua idade. E aí, se você responder 1, dizendo que tem menos de 16 anos, ou seja, não pode votar, a ligação é encerrada, ela é encaminhada para um encerramento. Essa pesquisa aqui era focada sobre as intenções de voto e rejeição dos eleitores de acordo com a religião. Tanto aqui que na pergunta número 5 você vê se você não tem religião, se é católico, evangélico, espírita, kardecista, umbanda, candomblé, ateu ou outras religiões, ou se você prefere não dizer. Então você levanta quem são essas pessoas para estratificar depois quando for expor os seus gráficos. E aqui você vai descendo, tem uma pergunta por ordem alfabética sobre quem você votaria de acordo com esses que estão aqui. E aqui na pergunta 11 é quando começa a estranheza. Você pergunta adequadamente. Bolsonaro é o único? Poderia ser? Não votaria de jeito nenhum? Ou não sabe? O Lula tá igual. É o único? Poderia de jeito nenhum? Ou não sabe? Mas quando vai para o Ciro é o único? Poderia? Ou não votaria? É um não votaria. E não sabe. E aqui quando você vai para Simone Tebet, mais uma vez. Termina aqui na outra página, né? É única e não votaria nela. Não é não votaria nela de jeito nenhum. Entende? Mas aqui fica ainda pior. Quando você chega na 15, você se depara com o seguinte. É único, poderia votar nele e não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Como assim? Porque você introduziu o Bolsonaro em uma das alternativas do Janones. Não faz o menor sentido isso. Isso aqui induziria, provavelmente, causaria uma confusão em quem está ouvindo. Algumas pessoas entenderiam que pode ter sido apenas um erro do robô e tal, mas para muitas pessoas ela apenas ouviria, eu não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Então eu estou falando de Bolsonaro, acho que eu me confundi antes, e poderia colocar essa opção, colocando no Janones uma rejeição, que é do Bolsonaro. E aí você desce aqui já tem o final da pesquisa, e você faz uma avaliação do governo Bolsonaro. Você fala também sobre Auxílio Brasil, Bolsa Família, e fala também sobre o segundo turno de 2018. E temos aqui, pronto, acabamos, muito obrigado por atender o Poder Data e ajudar a nossa pesquisa. Até a próxima. E você tem aqui o responsável, Ulisses Ramos Montarroio. E temos aqui os dados deles. Antes de mais nada, eu irei falar dele agora.
Eu vou falar do nome dele e não irei omitir o nome e as próximas informações, porque são todas públicas. Qualquer um de vocês pode constatar tudo que eu vou mostrar aqui. Mas não utilizem essas informações para fazer qualquer tipo de ataque à pessoa. Não vão coagir ninguém, não vão fazer nenhum tipo de assédio. Isso não é legal e não é a solução para nada. Mas vamos lá. Fui pesquisar quem era Ulisses Ramos Montarroio. Antes de mais nada, me diga uma coisa. Quando você... Um assunto menos sério, para a gente fazer um paralelo. Quando você está num jogo de futebol, se tem um árbitro que acabou fazendo uma condução do jogo que foi favorável para o Flamengo, por exemplo, ou para o São Paulo, e na vida particular dele, ele não só é torcedor do time, porque os árbitros eles podem gostar de futebol, obviamente, e torcer para algum time, mas ele é sócio do time, ele é apoiador do time, ele está sempre com a camisa do time. Ficaria meio suspeito e colocaria em xeque a credibilidade dele como árbitro. Não faria sentido? Agora aqui a gente está falando de um responsável técnico por uma pesquisa. Eu fui olhar quem era a pessoa procurando pelo currículo dela, mas eu acabei me deparando com as redes sociais delas, que são abertas. E olha isso. Aqui ele diz que é a leitura das férias garantida. Temos um livro dos Racionais, um do Gessé Souza e um do Lula. Aí você pensa, bem, ele vai ler um livro do Lula. Talvez ele esteja apenas fazendo uma literatura e tal, é um conteúdo que ele está consumindo, não significa nada. Mas não é bem por aí. Nessa outra publicação, vemos ele aqui, junto a uma pessoa da CUT, com uma bandeira de fora genocida, fazendo o L de Lula livre e com uma camisa de Lula livre. E aqui temos um problema, porque quando você é militante de um candidato político, abertamente, que vai a movimento de rua, e você é contra outro candidato que também está sendo levantado na pesquisa, que no caso é o presidente da República, né, fica um pouco complicado num conflito de interesse que você faça essa análise e seja o responsável técnico. Então aqui temos um problema. A pessoa ser militante do Lula e ser o responsável técnico por uma pesquisa que aparentemente favorece o Lula é para mim um conflito inconciliável. E eu acho que o Poder Data e o Poder 360 nos devem uma explicação quanto a isso. Por que é que fizeram aquela pesquisa envolvendo o Bolsonaro numa pesquisa sobre os Janones? Por que a pesquisa para falar de Lula e Bolsonaro é diferente das pesquisas para outros candidatos? E por que é que o responsável técnico é um militante do PT e de Lula? Isso é uma coisa muito grave. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essas informações que foram descobertas hoje? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.